Como aprendemos a ouvir o que não é dito, quando tudo dentro de nós grita por compreensão? Acordo antes do despertador. O som da chuva fina no telhado da casa nos lembra que mais um dia se inicia. A claridade tímida que entra pelas frestas da cortina ilumina um quarto modesto, dividido com minha irmã, mas que já carrega entre as paredes uma distância que não consigo mais medir. Somos só nós dois. Desde que perdemos nossos pais, há 3 anos, a vida tem sido uma sequência de adaptações silenciosas. Eu, com 20 anos, segui o caminho mais rápido possível, consegui um trabalho no comércio, como vendedor numa loja de rua. Ela, com 18, continua firme na escola, sonhando alto, mas cada vez mais afastada de mim. Nosso café da manhã é calado. Os gestos se tornaram automáticos. Ela prepara o café enquanto eu arrumo a mochila. Entre nós, um abismo de palavras não ditas, ressentimentos velados e aquela pergunta que sempre ecoa em meu íntimo: onde foi que nos perdemos? Quando saímos de casa, seguimos rumos opostos, literalmente. Nossos caminhos se cruzam só à noite, quando retornamos, cansados, cada um imerso em sua própria batalha. Ultimamente, ela chega tarde, com olheiras e um semblante que não reconheço mais. No trabalho, atendo clientes com um sorriso ensaiado. Vender, convencer, agradar, tudo isso exige mais do que energia, exige presença, e a minha está em falta. O corpo está ali, mas a cabeça viaja, repassando os últimos desencontros em casa, os olhares desviados, os silêncios gritantes. Não é fácil manter a ordem na vida quando o caos começa dentro de casa. Pior ainda quando o lar deixa de ser refúgio e se transforma em território de tensões contidas. Naquela noite, enquanto jantamos em silêncio, ela deixa um prato sujo na pia e vai direto para o quarto. O som abafado de música no fone de ouvido me impede de dizer qualquer coisa. Não que eu soubesse exatamente o que dizer. Talvez fosse melhor assim. Mas no fundo, algo pulsa, a certeza de que isso não pode continuar. Porque, apesar de tudo, ela ainda é minha irmã. E será que ela sente o mesmo? Será que pequenas mágoas ignoradas podem um dia se transformar em muros intransponíveis? Acordei com a luz do celular piscando sobre a comoda. Era minha irmã. Uma mensagem de madrugada, curta e direta: não me espera para jantar. O horário de envio me deixou inquieto. Quase 2 da madrugada. Naquela manhã, preparei o café para nós dois, como costumávamos fazer nos primeiros meses depois da morte de nossos pais. Um pequeno gesto, quase automático. Mas ela já havia saído. Nem sinal de sua presença além da cama desfeita e da toalha ainda úmida sobre a cadeira. Aquela ausência invisível começou a doer. O caminho até o trabalho foi diferente. Tudo parecia mais ruidoso. O trânsito, os passos apressados das pessoas, até o barulho do portão da loja se abrindo. O dia seguiu com o peso de algo por dizer, mas sem coragem de encarar. Na pausa para o almoço, comi um sanduíche seco no fundo da loja. A voz do gerente soava distante, como se falasse de dentro de um túnel. Eu respondia no automático, desejando estar em qualquer outro lugar, menos ali. Durante a tarde, o pensamento me corroía. O que ela estaria fazendo? Por que não voltava mais cedo? Estaria com alguém? Estaria bem? Meu impulso era enviar uma mensagem, perguntar, tentar um contato, mas algo me impedia. Talvez orgulho. Talvez medo da resposta. Quando cheguei em casa, a luz do quarto dela estava acesa. O som da música novamente escapava pela fresta da porta. A pia da cozinha estava cheia. O cheiro de macarrão queimado impregnava o ar. Peguei o lixo acumulado e levei até a lixeira da frente. O céu estava encoberto, e a rua parecia mais escura do que de costume. Ao voltar, o inevitável aconteceu. A toalha molhada sobre o sofá, meu uniforme amarrotado sendo usado como pano de chão, e uma panela suja esquecida no fogão aceso. A chama ainda tremulava, como um aviso. Foi demais. No fundo, não foi só pela panela. Foi pelo acúmulo de tudo. Pela distância. Pela indiferença. Pela ausência de cuidado. Fui para o quarto, sentei na cama e, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não pela panela. Não pela toalha. Mas por mim. Por nós dois. Pela casa que já foi lar e agora era apenas teto. Lembrei do que li certa vez, que os sofrimentos que passamos na terra são provas necessárias. Que não é castigo, mas oportunidade. Mas naquele momento,
aquilo parecia só dor. Eu me perguntava, por que tem que doer tanto amar alguém e não saber mais como se aproximar? A noite seguiu densa. A música parou. O silêncio caiu como uma cortina sobre a casa. Não nos falamos. Mais um dia terminava com 2 irmãos vivendo como estranhos, cada um em seu canto, feridos, mas sem coragem de curar. Será que é preciso perder o chão para entender o valor do que sustenta nossa vida? Acordei com um zumbido estranho no ouvido. Não era um som, exatamente, era uma sensação. Algo me dizia que aquele dia não seguiria como os outros. O ar parecia mais denso. A casa, mais silenciosa que o normal. Fui até a cozinha. A pia estava limpa. A toalha não estava mais sobre o sofá. A porta do quarto dela entreaberta, a cama ainda arrumada. Aquilo, que em outro momento me traria alívio, me causou inquietação. Peguei o celular para checar a hora. 2 chamadas não atendidas da escola dela. Uma notificação de mensagem de voz. Respirei fundo antes de apertar o play. A voz era firme, mas carregava uma urgência educada. Minha irmã havia passado mal na aula. Uma queda. A ambulância a levou para o hospital mais próximo. O corpo gelou. Não lembro exatamente como vesti a roupa. Só sei que, minutos depois, eu já estava no ônibus, o coração disparado, encarando a janela sem enxergar a rua. A mente repetia as palavras da gravação, mas nada parecia real. Como se tudo estivesse acontecendo a outra pessoa. No hospital, informei o nome dela com a voz embargada. O atendente foi gentil, mas a espera parecia infinita. Sentei num banco duro do corredor, cercado por cheiros de éter, vozes abafadas e corredores que nunca pareciam levar a lugar algum. Foi ali, entre aqueles corredores, que tudo em mim começou a mudar. A sensação de impotência, o medo de perder, a lembrança dos nossos pais no hospital, anos antes. A dor da ausência voltou com força total. Mas, agora, não era uma lembrança. Era um risco real. Um medo presente. Uma enfermeira chamou meu nome e me levou até uma sala pequena. Ela estava lá, deitada, com uma gaze na testa e os olhos fechados. Ainda inconsciente. O médico explicou que foi apenas um desmaio causado por exaustão. Baixo nível de açúcar no sangue. Estresse. Falta de sono. Ela está se cobrando demais, ele disse. Você é o irmão dela, certo? Assenti em silêncio. As palavras dele ressoaram como um eco dentro de mim. Eu era o irmão dela. Mas o que significava isso ultimamente? Dividir um teto? Ter o mesmo sobrenome? Ou cuidar, acolher, perceber os sinais? Fiquei ao lado dela por horas, observando cada movimento sutil, cada mudança na respiração. Naquele momento, percebi como ela parecia frágil. Menor do que eu lembrava. E pela primeira vez em muito tempo, me vi como alguém que precisava fazer algo mais do que simplesmente sobreviver ao dia seguinte. Ela acordou brevemente, olhou para o lado e, por um instante, nossos olhos se encontraram. Não houve palavras. Mas algo ali se quebrou, ou talvez tenha começado a se reconstruir. Voltei para casa naquela noite com um aperto no peito e uma pergunta que martelava em mim. Será que ainda dá tempo de reconstruir o que perdemos? Quantas vezes ignoramos os sinais do passado, até que eles retornam para exigir nossa atenção? A casa parecia outra quando voltei naquela noite. Não era apenas o vazio que me incomodava. Era a presença sutil de algo que eu não conseguia nomear. Um silêncio mais denso. Um eco antigo. Larguei as chaves sobre a mesa e fui direto ao quarto dela. Estava tudo igual. A cama feita. A janela entreaberta. O caderno de anotações sobre a escrivaninha. Folheei algumas páginas. Os rabiscos revelavam uma mente inquieta. Fórmulas, palavras soltas, frases circuladas. Uma delas me chamou a atenção: nada muda se eu não mudar. Sentei na beirada da cama e fiquei ali por longos minutos. O som do relógio marcava o tempo, mas parecia que eu estava congelado dentro de uma lembrança. Foi então que me lembrei de um caderno antigo, guardado entre as caixas do armário. Era da nossa mãe. Um diário. Nunca tive coragem de abrir. Naquela noite, abri. As páginas estavam amareladas, o cheiro levemente mofado. A caligrafia dela era delicada, firme. Ela escrevia sobre nós, sobre as preocupações que tinha com o futuro,
sobre como queria que permanecêssemos unidos. E numa das últimas páginas, havia uma anotação que me fez estremecer. Quando partirmos, o maior presente que podemos deixar é o amor entre eles. Só isso pode protegê-los da dor que virá. As palavras caíram sobre mim como uma revelação. Me levantei como quem desperta de um transe. Fui até a sala e sentei no sofá, com o diário ainda nas mãos. Ali, cercado de lembranças, senti algo diferente. Era como se ela estivesse ali. Não como um fantasma, mas como uma presença amorosa. Um calor silencioso. Um chamado. Foi então que o telefone tocou. Um número que eu não conhecia. Hesitei por um segundo antes de atender. Do outro lado da linha, uma voz serena, feminina. Era a psicóloga do colégio. Ela havia encontrado um bilhete de minha irmã entre os livros deixados na sala da coordenação. Não era uma despedida, nem um pedido de socorro, mas um desabafo. Sinto que falhei com ele. Não sei mais como me fazer ouvir. Minha garganta fechou. O coração disparou. Fui tomado por uma mistura de culpa e urgência. Eu não estava apenas distante. Eu era parte do peso que ela carregava. Fiquei a noite inteira acordado, andando pela casa, tocando objetos que antes me pareciam banais. As molduras na estante, os chinelos no canto do banheiro, os pratos empilhados na pia. Tudo falava. Tudo tinha uma história que eu estava deixando desaparecer. E ali, no meio da madrugada, senti que não estava sozinho. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se um visitante invisível estivesse ali para me lembrar de algo essencial. A dor não é castigo, é convite. Convite à transformação, à empatia, à humildade. Talvez, por tanto tempo, eu estivesse esperando que ela mudasse, sem perceber que quem precisava mudar primeiro era eu. Será que pedir perdão é mais difícil do que perdoar? O sol mal havia nascido quando deixei a casa. As ruas ainda estavam frias e úmidas da madrugada, e cada passo em direção ao hospital parecia um ensaio para o que eu não sabia como fazer: pedir desculpas. No caminho, pensamentos se atropelavam. Como eu permiti que tudo chegasse a esse ponto? Eu, que deveria proteger, cuidar, orientar, havia me transformado em uma sombra ausente na vida dela. E ainda assim, ela sofria em silêncio, achando que me decepcionava. No hospital, as paredes brancas pareciam ainda mais pálidas. A recepcionista me reconheceu e acenou com leveza. Um enfermeiro me conduziu até o quarto. Ela estava sentada, lendo um livro de capa azul clara. O mesmo que nossa mãe lia quando as coisas ficavam difíceis. Ela me viu. Nossos olhares se cruzaram. E por um instante, tudo parou. Sentei-me numa cadeira ao lado da cama. Não disse nada. Apenas respirei fundo e fechei os olhos por um momento. Estar ali, ao lado dela, em silêncio, era o pedido de perdão mais sincero que eu conseguia oferecer. Observei suas mãos repousadas sobre o colo. As mesmas mãos que tantas vezes buscaram as minhas quando pequenos, em busca de apoio, de proteção. E eu? Quanto tempo fazia que não estendia as minhas de volta? Ela estava melhor. O médico disse que precisaria de repouso e mais equilíbrio na rotina. Algo que talvez fosse mais fácil se eu estivesse por perto, não fisicamente, mas verdadeiramente presente. Quando nos despedimos, eu a abracei. Um gesto que não fazíamos há muito tempo. Foi breve, mas verdadeiro. Senti que, apesar de tudo, havia ali uma ponte sendo reconstruída. De madeira, talvez. Frágil, mas sólida o bastante para o primeiro passo. No caminho de volta, senti uma leveza nova. E, pela primeira vez em muito tempo, me permiti pensar em recomeço. Pensei em pequenos gestos. Preparar o café da manhã. Perguntar sobre o dia dela. Ouvir com atenção. Reaprender a ser irmão. Ao chegar em casa, organizei a cozinha, tirei o lixo e abri as janelas. Deixei o ar novo entrar, como se a casa também precisasse respirar. Mais tarde, sentei no sofá e abri novamente o diário de nossa mãe. Uma frase me esperava ali, como escrita para aquele exato momento. A dor é o cinzel que modela o espírito, mas o amor é a argamassa que reconstrói o que foi quebrado. Aquela frase ficou comigo. A vida, afinal, não é feita apenas dos grandes gestos, mas da soma dos pequenos que insistimos em repetir.
E amar, talvez, seja exatamente isso. Não desistir, mesmo quando tudo parece se perder. Como cultivar o amor nas entrelinhas da rotina? Os dias que se seguiram ao retorno dela foram silenciosos, mas não do tipo que pesa. Era um silêncio diferente, quase como o de uma árvore crescendo. Invisível aos olhos, mas cheio de significado. Voltar à rotina com ela em casa exigia mais do que boa vontade. Exigia atenção. Exigia constância. E eu estava reaprendendo a ser constante. Preparar o café da manhã antes que ela saísse para a escola. Lavar a louça do jantar. Guardar as roupas estendidas. Coisas simples que, antes, eu não via como formas de cuidado. Ela, por sua vez, também parecia mais leve. Mais presente. O rosto já não carregava aquela tensão que antes eu mal notava. Seus passos pela casa voltaram a ter propósito. Ainda não falávamos sobre o que havia acontecido, mas estávamos vivendo depois, e isso, de certa forma, já era a resposta. Comecei a prestar atenção em detalhes. Como ela organizava seus livros por cor. Como escrevia lembretes no espelho com caneta apagável. Como deixava um marcador em forma de flor nas páginas favoritas dos romances. E percebi que, por muito tempo, eu tinha convivido com alguém que eu mal conhecia mais. No fundo, aquele distanciamento não tinha surgido de uma briga, de um evento traumático. Ele foi se formando aos poucos, como mofo em parede úmida. Pela ausência de conversa. Pela pressa. Pela fadiga dos dias repetidos. Mas agora havia pausas. Olhares. Até sorrisos discretos durante o café. E foi num desses cafés da manhã, entre uma colherada de cereal e um gole de chá, que percebi: o reencontro entre dois corações não exige discursos. Basta disposição para estar ali, inteiro, mesmo no mais comum dos momentos. Numa tarde de sábado, enquanto organizava as contas sobre a mesa da sala, encontrei um bilhete que ela havia deixado colado no meu porta-retratos. Obrigada por estar tentando. Estou tentando também. Foi como um abraço sem braços. Aquele bilhete me emocionou de um jeito difícil de explicar. Me fez lembrar de como muitas das dores que carregamos vêm da nossa resistência em aceitar que todos estamos aprendendo, errando, tentando. E que amar alguém é isso, estar disposto a tentar junto. Naquela noite, sentei no sofá e me peguei olhando para a janela. As luzes da cidade piscavam como constelações modernas. Lembrei do que um professor disse uma vez: às vezes, o que parece rotina é o terreno mais fértil para o milagre acontecer. Estava começando a acreditar nisso. O que nos faz levantar muros quando deveríamos construir pontes? Era uma quinta-feira comum, ou ao menos parecia ser. A manhã passou sem sobressaltos, o trabalho no comércio foi arrastado, típico dos dias que antecedem o fim do mês. Cheguei em casa cansado, com a cabeça cheia de contas e prazos. Tudo o que eu queria era silêncio. Ao abrir a porta, ouvi a televisão ligada e o som de risadas. Ela estava no sofá, assistindo a uma série que gostava, um pote de pipoca no colo. Fiquei ali parado por um momento, observando a cena. Por fora, era banal. Mas por dentro, algo começou a me incomodar. A pia estava cheia de louça. As roupas do varal ainda penduradas. O lixo da cozinha, repleto. E, num instante, aquele sentimento antigo, o da sobrecarga silenciosa, emergiu com força. Como se tudo o que eu fazia fosse invisível. Não falei nada. Apenas fui direto para o quarto, tirei os sapatos com pressa e comecei a juntar a roupa suja. Um ruído qualquer, talvez o som da risada dela, me atingiu como uma provocação. O orgulho se acendeu. E então, algo mudou dentro de mim. Passei o resto da noite num mutismo amargo. Não olhei nos olhos dela. Mal respondi quando me perguntou se estava tudo bem. E no fundo, eu sabia que o problema não era a louça, nem o lixo. Era o velho hábito de guardar ressentimentos em vez de expressar com gentileza. Nos dias seguintes, voltamos a ser estranhos debaixo do mesmo teto. Não houve gritos, nem discussões. Mas o silêncio, agora, era áspero. Cada um em seu canto. Cada gesto frio demais. Como se tudo o que havíamos reconstruído estivesse escorregando novamente pelos dedos. E mais uma vez, o orgulho falou mais alto. Eu esperava que ela se desculpasse por não ter feito a sua parte.
E talvez ela esperasse que eu expressasse minha frustração de maneira madura, sem puni-la com o gelo da indiferença. O que nos prende, às vezes, não são correntes externas, mas as próprias muralhas que levantamos para não parecermos fracos. E no fundo, eu sabia, estávamos ambos sofrendo. Não pela louça, não pelas tarefas, mas por não sabermos pedir acolhimento. Na noite de domingo, enquanto organizava meus materiais de trabalho, vi o bilhete que ela havia deixado dias antes. Obrigada por estar tentando. Estou tentando também. Aquilo doeu mais do que qualquer confronto direto. Doeu porque me lembrou que eu havia deixado de tentar, mesmo que por poucos dias. Voltei ao quarto dela depois que ela dormiu. A porta estava entreaberta. Entrei em silêncio, como quem pisa num templo. Havia um copo d'água sobre o criado mudo e um livro sobre o travesseiro. Ela dormia tranquila, o rosto sereno. E ali, parado à porta, senti vergonha de mim. Voltei ao meu quarto e deitei em silêncio. Mas o coração não sossegava. As palavras do diário da nossa mãe voltaram à minha mente. A mágoa é a sombra do amor que não foi bem cuidado. Cure-se com perdão. Naquela noite, não dormi direito. Porque entendi, finalmente, que o orgulho nos faz perder tempo, e tempo é tudo que não temos de sobra. O que acontece quando deixamos o coração falar antes do orgulho? Acordei antes do despertador. A luz suave da manhã atravessava as frestas da persiana, desenhando linhas tênues no chão do quarto. O silêncio daquela hora era diferente, não opressivo, mas cheio de expectativa. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Fui até a cozinha e encontrei a mesa posta. 2 pratos, 2 copos e uma garrafa de café ainda quente. Sobre o guardanapo, um bilhete pequeno, escrito com a caligrafia leve dela. Vamos tentar de novo. Por um momento, só consegui olhar para o papel. Meu peito se apertou. Não era só um convite para um café da manhã. Era um pedido de paz. Era amor disfarçado de simplicidade. Era coragem. Porque se eu soubesse reconhecer, veria que quem dá o primeiro passo nem sempre é quem errou, mas quem ama mais naquele instante. Sentei-me à mesa. E pela primeira vez em dias, tomamos café juntos. Em silêncio, sim, mas um silêncio vivo. De quem está presente. De quem, apesar das falhas, escolhe continuar. Ela me olhou de canto, e sorriu. Eu retribuí. Era um gesto pequeno, mas tão cheio de tudo. Depois do café, guardei as xícaras, lavei os pratos e fui até o corredor. Ela estava no sofá, com o mesmo livro de capa azul nas mãos. Sentei no tapete, próximo, e respirei fundo. Precisava falar. Falei sobre a minha dificuldade de expressar o que sinto. Sobre o peso que carrego de querer ser forte o tempo todo. Falei sobre o medo de decepcioná-la, de falhar como irmão. E, com a voz trêmula, pedi desculpas. Não apenas pela última semana, mas pelos anos em que estive ausente mesmo morando sob o mesmo teto. Ela me ouviu. Em silêncio. Com os olhos marejados. Então, com a calma de quem viveu tudo aquilo junto, ela começou a contar também. Sobre como se sentia esquecida, como se eu estivesse sempre distante. Falou do quanto tentava chamar minha atenção com pequenas coisas, sem saber como pedir ajuda sem parecer fraca. E também pediu desculpas, por ter guardado mágoas, por não ter dito antes o quanto me amava. Ali, sentados no chão da sala, como 2 crianças que se reencontram depois de uma briga tola, algo se dissolveu entre nós. Não foi um milagre repentino. Foi mais como uma névoa se afastando devagar, deixando a clareza entrar. Falamos por horas. Rimos de lembranças antigas. Relembramos os dias bons da infância. E, pouco a pouco, os escombros das mágoas se transformaram em matéria-prima para construir algo novo. Ao final da tarde, saímos juntos para caminhar. Nada de especial, só uma volta no quarteirão. Mas aquele gesto simples, caminhar lado a lado, tinha um significado imenso. Como se, enfim, caminhássemos na mesma direção. Naquela noite, antes de dormir, abri novamente o diário da nossa mãe. E encontrei uma página marcada que eu nunca tinha visto. Um trecho sublinhado em lápis, quase apagado pelo tempo. O perdão não é esquecer, é lembrar sem dor. E quando o amor renasce, mesmo que cansado, ele floresce mais forte.
Fechei o diário com delicadeza, como quem fecha um capítulo da própria alma, e agradeci em pensamento por tudo, pela dor que ensinou, pela falha que aproximou, pela escolha que nos fez continuar. Como manter o que é sagrado quando a vida insiste em nos apressar? Os dias seguintes foram tranquilos, como se estivéssemos colhendo os frutos do que semeamos com paciência. As conversas voltaram. As risadas também. Até o silêncio entre nós ganhou um sabor mais doce, como quem já não precisa provar nada, apenas estar presente. Mas a vida, com sua forma precisa de testar nossos avanços, não demorou a apresentar seus novos desafios. No trabalho, o movimento aumentou. Fim de mês, metas a cumprir, clientes impacientes. A carga horária esticada ao limite e, com ela, minha paciência. Voltei para casa alguns dias mais tarde do que o habitual, trazendo o peso do mundo nos ombros. E era justamente nesses dias que ela mais precisava de mim. A faculdade dela entrou num ciclo de provas. Vi seu rosto se transformando com cansaço, olheiras discretas, um jeito disperso de responder, a mente sempre distante. Tentei me manter presente, mesmo exausto. Mas a verdade é que comecei a falhar de novo, não por má vontade, mas pela sobrecarga. Começaram os pequenos esquecimentos. Um jantar que prometi e não preparei. Um recado que ela me deu e eu não ouvi. Um pedido de ajuda com um trabalho que deixei para depois e depois. Não aconteceu. Percebi que ela estava se calando novamente. Aquela armadura invisível, que por um tempo se desfez, estava voltando a se formar. Mas agora, diferente de antes, eu não ignorei. Numa noite, ao vê-la estudando com a cabeça apoiada na mesa, entre livros abertos e anotações rabiscadas, fui tomado por uma culpa silenciosa. Me aproximei devagar e deixei sobre a escrivaninha dela um envelope. Dentro, um marcador de páginas que comprei naquela tarde, com uma pequena frase gravada em metal. Você é mais forte do que pensa. Não era uma resposta para tudo. Era só um gesto, mas cheio de presença. Ela olhou o marcador, leu a frase, e então me olhou também. Não falou nada. Apenas sorriu. E aquele sorriso me disse mais do que qualquer discurso. A vida lá fora continuava exigente. Mas nós havíamos aprendido algo. Proteger o que construímos não é uma tarefa passiva. Requer vigilância. Requer escolhas conscientes. Requer, acima de tudo, humildade. Então criamos novos pequenos rituais. Jantares simples às sextas. Um café juntos aos domingos de manhã. Bilhetes trocados quando os horários não coincidiam. Não era muito, mas era o suficiente para manter o vínculo vivo. Eu passei a orar em silêncio enquanto arrumava o balcão da loja. Não pedia que os problemas sumissem, mas que o amor resistisse. Que minha impaciência fosse vencida pela consciência. Que a paz que agora habitava entre nós fosse regada mesmo nos dias difíceis. Ela também mudou. Percebi quando me esperou numa noite só para dividir comigo a boa notícia de uma prova que tirou nota máxima. Não precisava, mas quis. E isso fazia toda a diferença. Éramos os mesmos irmãos, mas agora mais conscientes, mais cuidadosos. Não perfeitos, mas inteiros em nossas tentativas. E foi nesse novo ritmo que algo surpreendente aconteceu. Uma carta chegou pelo correio, vinda de um endereço que eu não reconhecia. Era de uma antiga amiga da nossa mãe. Dentro do envelope, uma cópia de uma carta que nossa mãe havia escrito para ela, anos atrás. Uma carta que falava de nós. As palavras dela atravessaram o tempo e vieram até nós como um sussurro cheio de amor. Ela dizia: meus filhos não terão tudo, mas se tiverem um ao outro, terão o essencial. Lemos aquilo juntos, em silêncio. E ali, naquele instante, entendi que nosso esforço não era só por nós dois. Era por ela também. Pela memória dela. Pelo que ela acreditava que poderíamos ser. É possível construir a paz mesmo depois de termos enfrentado tantas tempestades? Naquela manhã de domingo, não havia urgência. O tempo parecia respirar conosco. A chaleira no fogão apitava suavemente, e o cheiro do café recém-passado se misturava ao som calmo de uma música instrumental que ela gostava de ouvir nas manhãs tranquilas. Nos sentamos à mesa como tantas outras vezes. Mas algo naquela atmosfera me dizia que aquele não seria apenas mais um café da manhã. Ela me olhou com firmeza e serenidade. Entre as mãos,
Segurava uma folha dobrada ao meio. É uma oportunidade para nós dois, disse ela. Era uma proposta de intercâmbio da faculdade. Um projeto de extensão no interior de outro estado, com bolsas de estudo e moradia incluídas. Ela havia sido selecionada. Meu primeiro impulso foi de orgulho. Ela merecia. Mas, logo em seguida, fui tomado por um medo silencioso. Como seria viver sem ela? Depois de termos nos reencontrado, como lidar com a distância? Mas não disse nada. Apenas ouvi. Ela continuou. Não quero ir sem te dizer antes. E, não quero que essa oportunidade nos afaste. Quero que ela nos aproxime mais ainda, mesmo longe. Respirei fundo. Meu instinto antigo seria calar, engolir o que sentia. Mas escolhi outro caminho. Falei. Disse que sentia medo, sim. Que era estranho imaginar os dias sem a presença dela em casa. Mas que entendi que aquele era o momento dela. E que nada do que havíamos construído seria perdido se continuássemos escolhendo um ao outro, mesmo à distância. Nos abraçamos por longos minutos. Havia lágrimas nos olhos de ambos, mas nenhuma dor. Era como se estivéssemos entregando um ao outro o maior sinal de amor possível, liberdade com responsabilidade. Amor com desapego. Nos dias seguintes, organizamos a mudança dela. Caixas com livros, roupas, fotos e bilhetes trocados escondidos entre os pertences, como promessas discretas de continuidade. Na véspera da partida, ela me chamou para caminhar. Fomos até a praça onde costumávamos brincar quando crianças. Sentamos no mesmo banco de sempre. O tempo parecia curvar-se em respeito àquele momento. Você cuidou de mim muito mais do que imagina, ela disse. E você me salvou quando eu já não sabia como continuar, respondi. O silêncio entre nós era cheio de tudo. Era silêncio de comunhão. No dia seguinte, a leveza com que ela entrou no ônibus não era falta de saudade. Era confiança. E do lado de cá, eu não senti vazio. Senti gratidão. Porque finalmente entendia que o amor não está em prender, mas em apoiar o voo. Voltei para casa e deixei as coisas dela como estavam. Não por tristeza, mas por carinho. Era a maneira de manter viva a presença mesmo na ausência. Passei a trabalhar com mais ânimo, com a alma mais leve. E, todas as noites, antes de dormir, escrevia uma linha em um caderno que ela me deu. Hoje eu escolhi continuar com o coração aberto. As mensagens entre nós continuavam. Chamadas de vídeo, bilhetes por correio, fotos dos nossos dias. Mas, mais do que isso, havia um sentimento sereno de que estávamos juntos, mesmo em estradas diferentes. Certa noite, após mais um dia de trabalho, sentei na varanda e abri o diário da nossa mãe. Li o trecho que ela havia escrito pouco antes de adoecer. A dor, quando acolhida com humildade, não endurece. Ela ensina. E tudo aquilo que o amor toca, floresce, mesmo depois da tempestade. Fechei o diário com ternura. Pela primeira vez em muitos anos, senti paz. Aquela paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de sentido. Tudo havia doído, sim, mas também havia nos lapidado. Hoje, ao escrever esta última página, sei que a maior herança que nossa mãe nos deixou não foi o teto sobre nossas cabeças, mas o amor que resistiu ao tempo e à dor. E esse amor, agora, vive em cada escolha que fazemos. Escolhas diárias. Pequenas. Profundas. Sagradas.